Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus que Deus tem colocado no meu coração nesse dia. Eu estava examinando a palavra de Deus nesse dia e intrigou-me uma palavra que está escrito em Mateus capítulo 16 e o versículo 20, que diz: Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele, Jesus, era o Cristo. Ele ordenou a eles que não dissessem a ninguém. Após a declaração de Pedro, que Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês, o que dizem a meu respeito? E Pedro se adiantou pelo Espírito de Deus e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Bem-aventurado tu és, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou essa verdade. Mas depois dele fazer essa declaração, ele disse para os seus discípulos que não dissessem a ninguém, proibiu eles de dizer para os outros que ele era o Cristo. Então eu me preocupei assim, eu vou analisar, vou pedir a Deus que me oriente e vou pesquisar a respeito por que ele não queria que naquele momento dissessem que ele era o Cristo, que ele era o Messias esperado. E aos poucos eu fui entendendo que Israel já estava rejeitando ele como Messias, por causa das suas palavras, e nem mesmo os seus milagres faziam com que eles reconhecessem que ele era o Messias, que é algo que nunca tinha acontecido. E eu creio que, por mais usado que alguém seja, eu vejo limitações nas pessoas. Uns são muito usados nos dons, os servos de Deus, numa determinada área, na área da cura, ou na área da revelação, na área da sabedoria, da ciência, mas não é uma plenitude, né? Como Jesus, que Jesus não tinha o Espírito de Deus sob medida para ele. Ele entendia, ele compreendia todo o coração humano e ele sabia o futuro, porque o lado divino de Jesus o capacitava também para entender todas as coisas, e não era necessário ninguém testemunhar para ele de ninguém, que ele conhecia todas as pessoas, conhecia as situações que ele estava enfrentando, o tempo que ele estava enfrentando. Mas me intrigou isso no momento, porque que ele ordenou os discípulos a não falarem nada. E aí, procurando na palavra de Deus, em João, no capítulo 10, e o versículo 25, e depois o versículo 38, Jesus diz: Respondeu-lhes Jesus: Já vos tenho dito, e não o credes, porque eles perguntaram para Jesus: Até quando tu vai nos deixar em suspense? Tu és o Messias, tu és o Cristo? E ele disse: Eu já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ele está dando ali já
a resposta para eles. São as obras que eu faço em nome de meu Pai. Essas obras estão testificando de quem eu sou. Mas vocês não estão crendo. Por que vocês não estão crendo? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito. Por quê? Continua ainda. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O Evangelho vai nos mostrando que o Senhor mandou, nos ordenou a pregar o Evangelho a toda criatura. Mas tem uns que não vão aceitar, não vão crer, e eles vão endurecer o coração e vão querer culpar depois. Olha, nunca ninguém me falou nada, ninguém me explicou sobre o Evangelho, ninguém me falou essa verdade, mas eles ouviram. É todo o tempo o Evangelho está sendo pregado a toda criatura. E não só o Evangelho em si, pelas pessoas que testificam e testemunham do Senhor Jesus, mas a própria natureza. Tudo revela a mão de Deus. O universo revela a mão de Deus. Se a pessoa não crer naquilo que ela está vendo no dia a dia. Ontem mesmo, eu estava chegando em casa, tínhamos saído, como eu contei aqui, depois chegamos em casa de noitezinha, e eu já vi aquele céu estrelado, aquele algo maravilhoso que só Deus pode fazer. E hoje de manhã ainda, que acordei bem cedo, ainda vi até um certo horário, ainda estava a lua lá, cheia, né? A lua cheia estava lá. Né? E são maravilhas de Deus. A pessoa está vendo isso. Eles estavam contemplando os milagres de Jesus. Como é que pode um cego ver? Aquele que tem uma mão ressequida, de repente a mão fica normal. Como é que pode um leproso que eles colocavam, mandavam afastar ali da cidade, do convívio das pessoas, e eles moravam num lugar afastado, só entre eles lá, e não tinham permissão para entrar na cidade? Como é que pode um leproso receber uma cura e ficar com a pele sã no momento da palavra de Jesus? Então, todos os milagres que Jesus fazia, ele o fazia para testificar que ele tinha sido enviado pelo Pai. Ele era o Messias, o Cristo, o enviado. Ele está falando aí, e as obras estão testificando da sua vida. E a gente fica pensando, quisera nós estar naquela época, ter ouvido as palavras de Jesus pessoalmente, a gente olhar assim o verbo encarnado ali na nossa frente, o verbo de Deus ali conosco, o próprio Deus falando conosco. O que será que maneira que nós não íamos nos portar? Pela fé, a gente crê e vê pela palavra de Deus, e o Espírito de Deus testifica no nosso coração, a gente se alegra quando a gente se lembra dessas coisas de Deus, do que Jesus fazia. E há um segredo ali. Vocês não são das minhas ovelhas. Por quê?
Porque as ovelhas do Senhor, só de ouvir a sua voz, só de ver a sua palavra, já se alegram e seguem a Jesus só de ler a palavra. E eles estavam vendo as obras ali e os ensinamentos, porque tem coisas que Jesus falou também, e mais milagres que Jesus fez, que os evangelhos diz que se fosse tudo escrito, os livros todos não caberiam tanta coisa que foi feita e falado também. Eles falaram mais as coisas principais, mas imagina tudo que Jesus falava, todo momento, todo instante, aonde ele ia, com as pessoas que ele convivia, a maneira de olhar as pessoas, o seu comportamento. Quer dizer, quanta coisa Jesus nos deixou que não está escrito, mas nós cremos, porque aquilo que foi escrito foi para nossa edificação. E o versículo 38, Jesus respondendo para eles, disse: mas se as faço, as obras do meu Pai, ele se referindo no versículo anterior, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então, esse era a verdade, o argumento. Mas se eu as faço e não credes em mim, aí Jesus apela para a consciência deles. Credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus está dando a explicação final para eles assim, abrindo a mente deles para explicar essas verdades a respeito de que Jesus era o Messias, e é o Messias e é o Cristo enviado de Deus, do Pai. Mas eles não creram naquele momento. Mas, para terminar, para finalizar essa meditação, o momento certo que Jesus esperava era todas as palavras que ele estava dizendo que iriam acontecer com ele, de ir para a cruz, ser morto, ser condenado, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar com poder e grande glória e conviver ainda com os discípulos ali. Atos dos Apóstolos fala em aproximadamente, se não me falha a memória, 400 pessoas que conviveram com ele naquele período de 40 dias. Então Jesus mostrou o seu poder e a sua glória através da ressurreição. Agora vocês estão liberados, vocês agora no Pentecostes também vão receber o poder, a unção para ser minhas testemunhas, e vocês estão liberados agora para falar. Aquele que crer será salvo. Aquele, porém, que não crer está condenado. Essa é a verdade do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia, mais uma vez, da minha alma e da alma de cada um dos meus ouvintes. Em nome de Jesus, que possamos crer na sua palavra. Não precisamos ver, Deus já deu as condições para nós vermos através da sua palavra, através da natureza. Crermos que ele e o próprio Espírito testificando no nosso coração que somos filhos de Deus. Vou orar agora pelas necessidades, em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Pai, eu te louvo pela tua palavra mais uma vez, Senhor, pelas revelações sobre a tua palavra, que o Senhor vai nos esclarecendo, Senhor. O Senhor vai nos fortalecendo
O Senhor vai nos dando segurança, meu Deus, a cada dia, para muito mais crermos, Senhor, na tua palavra e vermos, Senhor, de vários ângulos, de várias maneiras, Senhor Santo, que tu és o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor da nossa vida, não só Salvador da nossa alma, mas também Senhor da nossa vida. Assim, meu Deus, te agradeço pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu quero colocar todos os necessitados nas tuas mãos, ó Pai, quem está enfrentando alguma luta, dificuldade, Senhor Santo, algum problema neste momento, Senhor, que os homens não podem resolver, Senhor. Mas todo o poder está nas tuas mãos, e a tua misericórdia, Senhor, dura para todos sempre, Senhor Santo. Olha com teu olhar de amor, de bondade e misericórdia, Senhor, para cada vida, para cada lar, Senhor. Perdoa os pecados, Deus bendito, as falhas, Deus Santo, tem misericórdia. Senhor, dá provisão, Senhor, aos necessitados, o pão às mesas, ó Deus bendito. Aquelas portas que estão fechadas, meu Deus, que possam ser abertas em nome de Jesus Cristo. E que todo mal, Senhor Santo, preparado, Senhor, do inferno contra os teus servos, meu Deus Santo, todos aqueles que creem no teu nome, Jesus, que sejam cancelados, Senhor Santo, anulados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, declaro, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a vitória, Senhor, e a tua paz a cada coração e cada vida. Abençoa, Senhor, minha família, abençoa os meus vizinhos, meu Deus, meus amigos de infância, Deus Santo, meus ex-colegas, ó Pai. Abençoa a nossa nação, meu Deus, abençoa os teus servos. Toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Deus. Nos dá uma noite de paz e descanso, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, te louvo e te agradeço por tudo. Amém, Senhor.